Convido ao palco, então, os nossos convidados. Marcelo Semer, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Gabriela Lota, professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. O advogado Beto Vasconcelos, ex-secretário nacional de Justiça. E Adriana Ventura, deputada federal por São Paulo pelo Partido Novo e professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada pela presença de vocês. E para começar, vou pedir, por favor, para que cada convidado faça as suas considerações iniciais sobre o tema em até 5 minutos. Desembargador, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado, Luísa, pelo convite, agradeço aqui, parabéns aos organizadores, Folha, OAB, a ASP. Bom, o tema é ética da beca toga, eu suponho que a mim caiba falar sobre toga, né? E quando veio o convite do Ricardo, eu logo pensei em estabelecer um ponto que me pareceu importante, que era chamar a atenção das pessoas para a questão do conflito de interesses, mas é isso que o ministro Fachin foi um pouco mais rápido e já deu starter para essa discussão, de modo que não precisamos alongar demais aqui. Mas acho que o conflito de interesse é uma questão muito mal resolvida no judiciário e, de certa forma, na República como um todo, né? Tem uma série de questões na academia também, né, em relação a isso. Eu acho que nos falta regramento e também nos falta cultura, né? Então, acho que é uma iniciativa interessante. Eu só fico frustrado porque, mais uma vez, parece que nós continuaremos olhando para baixo, né, com o Supremo pairando sobre tudo e, sobretudo, sem controle. Eu acho que se for para discutir, por exemplo, palestra de juízes, seminários com empresas interessadas, eu acho que não adianta muito começar, se não começar pelo Supremo, né? Basta ver o exemplo do Seminário de Lisboa, que a Folha dá destaque todo ano, uma visão extremamente crítica, né? Dizer que, olha, eu vou começar fazendo com que o juiz de Pirapora do Bom Jesus possa ou não fazer uma palestra no Rotary. Eu acho que a gente tem que integridade tem que ser de cima para baixo, né? Pela primeira vez que eu estou na carreira, há 36 anos e meio. A gente tem visto ilações sérias sobre o ministro do Supremo. Não era uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Pensando em forma de controle, pensando em até punição, e nem todas são golpismo, né? Tem algumas que são, mas nem todas. Eu acho que eu não gosto muito de discutir a questão da perversão moral, laranjas podres que a gente tira da cesta. Eu acho que é melhor a gente discutir uma questão sistêmica, né? O que é que o nosso sistema ajuda nisso, né? E eu acho que é hora de discutir um efeito perverso da reforma do judiciário, né? Até porque não adianta pensar em produzir outra reforma do judiciário sem olhar o que nós fizemos no verão passado, né? E o processo da reforma do judiciário, ele termina em 2004, mas ele começa em 92, tem mais de uma década, né? E ganhou corpo, sobretudo com o governo Fernando Henrique e o ministro Nelson Jobim atesta. A ideia, não tão expressa, mas que estava mediando isso, partia da necessidade de preparar o país para a globalização, como aquelas reformas de Estado da época do Fernando Henrique. E a ideia era a seguinte: a globalização exige investimento estrangeiro. Investimento estrangeiro ele demanda previsibilidade. E, na época, havia uma grande reclamação dos governos com a judicialização da política nas primeiras instâncias, né? Vocês vão lembrar que é um pouco mais velho do plano Collor, né? De quantas ações que inundaram os fóruns, né? Das liminares contra as privatizações, ou até da questão do apagão, né? Eu lembro muito do ministro Pedro Parente bradando, né, contra o juiz, que a liminar não gera quilowatt, não adianta ficar dando liminares, não sei o que e tal. Então, a reforma, os projetos foram aprovados no seu processo, né? São várias coisas paralelas a isso, né? Ação direta de constitucionalidade, regulamentar DPF, enfim, todas elas tinham um vetor de verticalização do poder, ou seja, dar mais poder aos tribunais superiores, sobretudo o Supremo. Quando foi aprovada a reforma, o ministro Gilmar, que foi presidente do Supremo e do CNJ, escreveu um artigo cujo título era o seguinte: a reforma do sistema judiciário, 2 pontos, elemento fundamental para garantir segurança jurídica ao investimento estrangeiro no país. Mas será que a reforma deu mesmo essa segurança jurídica? O Supremo, além de dar a última palavra, como sempre, todos os sistemas, né, em muitos casos passou a ser chamado para dar logo a primeira, em muitos mesmo, né? Essas mudanças legislativas que permitiram isso, elas se casaram, se encontraram num momento
de declínio do positivismo, né? Aquela ideia do duralex, sed-lex, então aumentando o amplo de interpretações, a criação de uma nova hermenêutica judicial. E o professor Luiz Roberto Barroso traduzia isso, né? A Constituição é um documento jurídico, não apenas um documento político. E acabou sendo uma espécie de tempestade perfeita, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Excesso de competência foi sendo acrescido pelos ministros, que aumentaram exponencialmente a judicialização na política. Foi, na verdade, um tiro no pé. Quer dizer, para combater a judicialização na política, no primeiro grau, levou-se a judicialização na política nos graus superiores, né? E tinha mais, que acumulado com o volume de trabalho, que tem sido desde a Constituição muito grande, o que aconteceu foi que os tribunais se tornaram monocráticos, né? Eu vi uma pesquisa recente do Supremo, habeas corpus nesse semestre, de 188 habeas corpus, só 6 foram julgados colegiadamente, né? Só 3%. Então, acho que essa explosão de competência da política, da monocratização, dotaram o Supremo, e sobretudo os ministros, de muito poder. E muito poder com pouco controle, acaba dando esse tipo de atitude. O ministro Fachin aqui falou do CNJ. É bom lembrar que o CNJ só foi aprovado na reforma do Judiciário quando ele foi domesticado, ou seja, quando ele foi encarado como órgão interno. A ideia era o controle externo do Poder Judiciário. Quando ele entra como órgão interno abaixo do Supremo, aí que ele consegue ser aprovado. Desembargador, posso interrompê-lo só um pouquinho para a gente poder respeitar esse primeiro tempo? Aí a gente vai voltar a esses assuntos depois. Só para terminar aqui, dizer o seguinte, o CNJ acabou dando mais poder, e não menos poder, e não mais controle ao CNJ. Então, me parece que eu acho que assim, se a questão é conflito de interesses, acho que a gente deve fazer por inteiro. Porque se a gente vai começar de baixo, para esperar o dia que chegar lá em cima, a gente vai ter que se reunir aqui na Folha mais algumas vezes para discutir isso. Desculpa pelo tempo. Imagina, a gente vai voltar a esse debate sem dúvida. Obrigada, desembargador. Professora Gabriela, se puder fazer as considerações em 5 minutos, por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Também gostaria de agradecer o convite, uma honra e um prazer estar aqui. Eu queria fazer essa minha fala inicial retomando um ponto importante que o ministro Fachin disse, que é sobre a confiança no judiciário. Uma pesquisa recente da Quaest mostra que em 2026 nós atingimos o pior nível de confiança da sociedade brasileira no judiciário. E isso tem caído sistematicamente, sem nenhuma possibilidade de melhora, inclusive por causa dos escândalos todos que estamos vivendo. E o que a gente sabe é que essa queda na confiança pode ter 2 tipos de resultado, como o próprio ministro falou. Um deles é o judiciário se fechar cada vez mais, e o outro é a gente ter um espetáculo, né, uma sociedade de espetáculo, com gerando cada vez mais desconfiança, inclusive falta de apoio, e levando a rupturas, como a gente tem visto em vários países do mundo, né? É importante lembrar, por exemplo, o México, que decidiu esse conflito criando eleições para juízes, né? E eu diria que em vários momentos a gente está beirando algum tipo de ruptura como essa. Então, para mim, aumentar a confiança no judiciário pressupõe uma série de medidas, várias delas já foram anunciadas aqui, mas eu gostaria de trazer 3 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro, e que são mecanismos que têm feito essa confiança minar cada vez mais. O primeiro diz respeito à representatividade do judiciário. O judiciário é o poder menos representativo da sociedade brasileira. Nós temos, dentro da magistratura, segundo dados do CNJ, 65% são homens, 80% são pessoas brancas. Ainda assim, a grande maioria é católica e especialmente das regiões sul e sudeste. E quando a gente olha para as áreas de mais poder dentro do judiciário, por exemplo, o próprio STF, a gente vê menos representatividade ainda. Obviamente, quando a sociedade olha para o judiciário e vê qualquer foto que sai nos jornais, a sociedade, inclusive eu, olho e falo, eu não sou representada por este poder, né? As mulheres não estão representadas neste poder. E, obviamente, quando a gente não se sente representado, isso mina cada vez mais a confiança, no sentido de dizer, se eles não me representam, eles não tomam decisões que fazem sentido para o meu perfil e, na verdade, só reforçam os seus próprios autointeresses. Isso significa que a gente precisa melhorar a representatividade do judiciário urgentemente, não só nas instâncias de poder, isso tem a ver com como a gente escolhe quem está no poder, mas também tem que melhorar os nossos concursos públicos, que, coincidentemente, continuam atraindo o mesmo perfil sociodemográfico. Não é uma coincidência, obviamente. Segundo ponto fundamental para melhorar a confiança no judiciário diz respeito às nossas desigualdades intraestatais. Poder judiciário é o poder que concentra maiores recursos, e isso também está ligado ao perfil sociodemográfico que eu mencionei há pouco. Uma pesquisa que saiu ontem do IBRE-FGV mostra que
E em 2025 foram pagos 25 bilhões de reais acima do teto constitucional para aproximadamente 67 mil servidores públicos, a grande maioria da magistratura. Cerca de 637 magistrados receberam mais de 2 milhões de reais de salário no ano de 2025. E, para vocês terem uma ideia, dentro do Poder Executivo, aproximadamente 50% dos servidores públicos ganham menos de 5 mil reais por mês. Esse é o tamanho da nossa desigualdade e, obviamente, a desigualdade significa, na prática, que nós temos poderes que vão concentrando cada vez mais poder, mais recurso, mais capacidade de controle, sendo que quem presta os serviços para a população e consegue materializar a nossa Constituição e o nosso estado de bem-estar social proposto pela Constituição é o Poder Executivo. Essa desigualdade intraestatal, ela mina também a confiança, cada vez mais, dos outros poderes no próprio judiciário e da sociedade no judiciário. E o terceiro mecanismo, que já foi bastante discutido aqui, é o mecanismo da transparência com responsividade. Acho que o ministro já falou muito claramente que não adianta só ser mais transparente, acho que nesse sentido a gente avançou bastante, eu sou membro do ONIT, dentro do ONIT nós temos já proposto e publicado vários novos portais com dados, mas não é uma questão só quantitativa de mostrar dados, porque os nossos dados precisam ser compreensíveis e gerar responsividade. Ou seja, a gente tem que ter consequência a partir dos dados que mostra. Não é só mostrar que muita gente ganha acima do teto, mas qual é a consequência desse dado ser evidenciado. Eu, há algum tempo atrás, entrevistei um servidor do judiciário que me disse a seguinte frase, que eu vivo repetindo porque eu achei maravilhosa e triste, que é: a sensação é que a República ainda não chegou aqui. Nós precisamos dar um choque de republicanismo dentro do Poder Judiciário brasileiro, e isso necessariamente passa por rever qual é o perfil do nosso magistrado, como é que a gente lida com as desigualdades que existem dentro do nosso Estado brasileiro e como é que a gente faz um magistrado e um Poder Judiciário que seja mais transparente, mas também mais responsivo e que tenha consequências sobre as suas ações e decisões. Obrigada, professora. Secretário Beto Vasconcelos, por favor. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de parabenizar e agradecer à Folha de São Paulo, em seu nome, Luísa, Eduardo, do Sérgio Dávila, da OAB de São Paulo, nome aqui da Patrícia presente, Leonardo que aqui estava, da ASP também com a Paula, Leonardo aqui presente, e parabenizar por esse debate. Eu acho que as primeiras palavras eu partiria de duas premissas que me parecem relevantes. Em primeiro, entender o novo ciclo de uma reforma, que já não é uma questão de se precisamos ou não, mas sim qual precisamos, não partiria de uma premissa de que seja somente sobre o judiciário, mas sim sobre o sistema de justiça. Digo isso porque o próprio painel diz da Beca Toga, não é só o Poder Judiciário parte desse sistema e parte do problema e da solução. Ele é relevante, sem sombra de dúvida, mas também a Defensoria Pública, o Ministério Público e, sobretudo, a advocacia, sobre a qual vamos falar em breve. Deixa eu continuar aqui a provocação, mas não somente sobre esses órgãos ou essas entidades, mas também sobre os demais poderes, o poder legislativo e o poder executivo, que também são parte do que estamos aqui e trataremos nas outras próximas 2 semanas. A segunda premissa, me parece, é sobre avaliarmos integridade não só do ponto de vista da conduta individual dos agentes que compõem o sistema de justiça, o que é imprescindível, e já começamos aqui a debater, mas também sob o ponto de vista de integridade institucional. Esse sistema de justiça produz hoje 75,5 milhões de processos, uma taxa de congestionamento de 64,3%, ou seja, a cada 2 processos, a cada 3 processos, quase 2 não são concluídos no ano base de análise. Nós temos o sistema de justiça, talvez o mais caro, ou então um dos mais caros do mundo. 1,3% do PIB é atribuído ao judiciário, 1,6% do PIB ao sistema de justiça, se incluirmos os demais órgãos públicos. 0,3% do PIB é o que os países desenvolvidos ali alocam, e 0,7%, 5 ou 7%, 0,5% ou 0,7% dos países emergentes. Portanto, nós temos um sistema congestionado, lento e caro. E falar sobre isso é falar sobre a integridade de um sistema,
porque ele tem missões constitucionais, objetivos de entrega para a sociedade. E nós temos que falar sobre soluções para este problema também. Porque uma reforma, ela não pode ser pontual, ela deve ser integral. Sob pena de, para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples, elegante e equivocada, ou pelo menos insuficiente. Para isso, nós vamos ter que discutir o papel do CNJ e do CNMP num novo ciclo, agora após 20 anos da conclusão do primeiro ciclo de reformas que se iniciou em 92 e depois se iniciou novamente em 2004, de modo a garantir participação mais ampla no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Mais do que isso, ampliar sua missão, como a Gabriela mencionou, de forma a garantir que a porta de entrada para os concursos públicos do Judiciário e do Ministério Público alcancem, no modelo de concurso, a representatividade que a sociedade tem. E não é só isso, não. Nós temos que pensar o sistema de precedentes, claro, a garantir a uniformização de jurisprudência, mas sem criar nem barreira de oxigenação e nem barreira de contato da advocacia e outros órgãos públicos ao judiciário. E temos que aproveitar a oportunidade, com cautela, mas aproveitar a oportunidade que tivemos há 20 anos atrás, ao transformar o processo de papel para o digital, aproveitar a inteligência artificial e remodelar a gestão desse acervo gigantesco de processos, de modo a garantir, sim, uniformização, redução de processos, com a cautela, por óbvio, de não permitir substituição do julgamento humano e não permitir viés algorítmico que não só mantenha e talvez aprofunde as desigualdades em acesso a direito neste país. Integridade institucional é a capacidade de um sistema entregar sua promessa constitucional. E me parece que o sistema de justiça está avançando, mas ainda não alcançou dois dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição: acesso efetivo à justiça e tempo razoável do processo. Obrigado, secretário. Deputada, por favor. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Agradeço a Folha em nome do Ricardo Baltazar, em seu nome, Luísa. Cumprimento aqui a OAB, a ASP. Olha, eu gostei muito das falas. Esse debate da questão do comportamento do judiciário e também é um debate super necessário. Eu tenho um viés muito claro no meu mandato, que é transparência. Isso é uma coisa que desde o início, minha tese de doutorado foi ética e integridade. E eu gostei muito das falas, porque eu acho que está todo mundo muito alinhado em relação assim, a essa percepção, né? Acho que o ministro Fachin tem um grande mérito de ter tocado na ferida e querer conduzir este debate. A ministra Carmen também, a partir do momento que aceita relatar. E eu vou falar especificamente deste caso, porque é o caso que eu tenho proposta protocolada, porque daí a gente tenta evitar um debate muito político, todo mundo sabe. Eu sou uma deputada de oposição, eu tenho muita crítica, mas acho que dentro dessa linha assim, republicana de cordialidade, eu vou falar basicamente do que eu faço quando eu tento fiscalizar e o que eu encontro. Eu acho que a PEC nasceu nesse sentido, porque quando eu estudava, eu falava assim, por que a gente tem que protocolar uma proposta de emenda à Constituição para obrigar, né, a ter um código de ética? Isso é completamente um contrassenso, ainda mais eu, que sou de um partido liberal, que a gente acha que não precisa de lei para quase nada, ainda mais constitucionalizar. Então, a gente começa a ver que a gente já começa de um absurdo, né? Para mim, é um absurdo. E eu lembro que na minha pesquisa da tese de doutorado, eu fui entrevistar um presidente de uma empresa japonesa, né, perguntando se eles tinham um código de ética, se era cumprido, se não era cumprido. Ele olhou para mim, eu nunca esqueço dessa cena, ele falou assim, mas escuta, na nossa empresa não precisa de código de ética, não. As pessoas aqui têm valores, as pessoas aqui têm princípios. Isso foi uma coisa que me marcou muito há 20 anos atrás. É claro que o debate evoluiu dentro das organizações e das instituições públicas, e a gente sabe que é bom ter um código de ética para dar limites, tem zonas que são cinzentas, né? Tem dilemas que a gente não sabe lidar. Olha, outro dia eu recebi um tapete, foi um afegão no meu gabinete.
E eu respondi, atendi, ele ficou tão feliz que ele me levou um tapete todo feito à mão. Eu falei, gente, o que eu faço com esse tapete aqui? Um tapete nitidamente caro. Então tem coisa que a gente fica na dúvida. Então o código de ética é bacana, porque na hora do dilema, quando tiver dilema, você vai lá. Bom, eu acabei doando o tapete para a Câmara, tá lá exposto numa sala, pô. Mas onde que eu quero chegar com isso? Nós temos sérios problemas de transparência e sérios problemas que a gente precisa lidar. Então, o debate aqui é muito relevante, mas o que a gente percebe lá no Legislativo, com todos os problemas que temos no Legislativo, a gente sabe do orçamento secreto, só que mais bate, e outras questões também no Executivo que não temos transparência de verba. Eu acho que existe a questão da mulher de César, que foi falado ali, né, que não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, esse é o ponto 1, que eu acho que é muito relevante, principalmente quando a gente está falando de um sistema de justiça, que precisa ter credibilidade. O Supremo Tribunal Federal, para mim, é aquela instituição importantíssima, que defende a Constituição, não interessa se é para esse lado ou para aquele lado, mas tem que ser um norte muito claro. Então, falaram tanto de a judicialização da política, eu gosto de falar de politização do judiciário. Eu acho que é uma discussão que tem que ter. Existe a politização do judiciário, é tão nociva quanto a judicialização da política. E aí tem pontos que realmente complicaram muito, eu acho, essa relação institucional do Legislativo. Primeiro, ninguém fiscaliza o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem obrigação de responder nada, de prestar contas de nada. Tá? Então, eu concordo aqui com o desembargador quando ele fala que tem que começar do topo. Sim, temos que começar do topo, porque juiz de primeira instância tem código, tem regra. Agora, quando você pega a questão, e falando especificamente da minha proposta, a gente precisa de regras de imparcialidade para exercer quando a pessoa é impedida ou não. A gente vê esses últimos escândalos que tem que ter clareza quando alguém é impedido ou não. 2, precisa falar, sim, está indo naquele evento, quanto está recebendo aquele evento. Muitos eventos patrocinados por quem é julgado, gente. Isso é um absurdo, recebe 300, 400 e vai julgar depois, R$1.000. Outra coisa, cônjuges ou parentes que tem escritórios de advocacia de casos que o cônjuge julga, isso é um escárnio. E a última coisa, e finalizo também, quarentena para ministros. Tá? Tem vários ministros que saem e vão ali trabalhar logo na sequência. Então, são regras que tem que ter para os 3 poderes. Então, eu acho que esse debate ele é muito, muito relevante para a gente realmente colocar o nosso país nos trilhos de novo, respeitando as instituições. O Supremo Tribunal tem um papel que precisa ser cumprido. Obrigada, deputada. Eu queria voltar ali para o fio da meada que o desembargador puxou em relação a essa questão de o conflito de interesses ser algo que comece pelo Supremo, né, para dar o exemplo e depois acabe de alguma forma se espalhando, né, pelas outras instâncias. A gente vê, por exemplo, que o Código de Ética que foi proposto pelo ministro Fachin, e a gente tem noticiado isso na Folha, inclusive, sofre algumas resistências por parte de integrantes do próprio tribunal, claro que não de todos, mas existe essa resistência interna por parte de alguns integrantes do Supremo. Como é que o senhor vê isso? Como que isso poderia ser contornado, até para dar continuidade ao momento em que eu o interrompi? Eu acho que se a gente for esperar que o Supremo decida fazer o código de ética e tal, das duas uma, ou não vai sair, ou vai sair de uma forma tão tênue que não vai ter reflexo. Acho que precisa criar um tipo de constrangimento ao Supremo. Eu nem sabia que havia uma PEC em relação a isso, mas assim, me veio agora a ideia. Quer dizer, o ministro Fachin está preparando aí uma espécie de um código de conflito de interesses, né? E diz assim, olha, não posso, o CNJ está fazendo, não pode aplicar para o Supremo, só para os de baixo, de acordo com a determinação constitucional. Bom, mas aí pode ter uma PEC nesse sentido, quer dizer, isso aplica-se a todos os magistrados, naquilo que couber, até que o Estatuto da Magistratura seja reformado. Veja, o Supremo gosta muito de decidir na omissão do legislador. O Estatuto da Magistratura é uma obrigação que a Constituição deu ao Supremo para propor iniciativa exclusiva do Supremo há 38 anos atrás e nunca foi feito. Quer dizer, a gente tem pena de aposentadoria compulsória. Onde é que está isso? Está lá no Estatuto que não foi feito. Então, acho que tem que trazer um pouco a responsabilidade ao Supremo também. Eu não acho que assim tem que só começar de cima. Eu acho que tem que começar em todo lugar.
Porque a gente está muito acostumado a punir o de baixo, né? As pequenas infrações são muito punidas fortemente e as grandes são mais ou menos assim. Então, é uma coisa que eu vou falar, uma coisa pode não haver concordância, mas eu me lembro muito quando veio resolução para limitar os juízes nas redes sociais. A ideia lá do presidente, era o Toffoli, na época, ele dizia o seguinte: olha, é preciso isso para garantir a imagem institucional do judiciário. Mas a imagem institucional do judiciário hoje é muito mais afetada pelas decisões dos ministros supremos do que pelos juízes nas redes sociais, que as pessoas nem mal sabem o que se fala. Então, eu acho que assim, a gente não vai corrigir o problema se a gente continuar deixando o Supremo sempre lá em cima. Talvez seja o caso de pensar numa ideia de proposta de emenda. Olha, enquanto não houver uma lei, essa também se aplica ao Supremo. Ou, como o pessoal está pensando, em remodelar o CNJ para que ele fique numa posição daquela diferente daquela que ele foi colocada. Muito bem. Professora, em relação, a senhora falou, né, que participa do Observatório Nacional de Integridade e Transparência do Poder Judiciário. A gente também noticiou essa questão da proposta do ministro Fachin para prevenir conflitos de interesse na magistratura. A gente sabe que tem novas reuniões aí ao longo ainda deste ano a respeito desse tema. O que mais a gente pode esperar em relação aos trabalhos desse observatório e, enfim, essas proposições que têm sido feitas, essas sugestões que têm sido feitas para a presidência do CNJ, para, enfim, aprimorar essa questão na magistratura? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, obviamente, eu queria reforçar a importância de um órgão como o ONIT, né? Mas, ao mesmo tempo, dizer que ele é uma solução provisória para um problema estrutural que o Marcelo Semer acabou de dizer, que a sociedade não está envolvida em processos, não existe controle da sociedade sobre o sistema de justiça de maneira geral, né? Como a gente fala em geral, ninguém controla os controladores, também ninguém controla a justiça no Brasil. Então, tem um problema mais estrutural que precisa ser resolvido de outra forma, que é criar, fortalecer o nosso sistema de checks and balances, mas especialmente colocar a sociedade em espaços e instituições que ajudem a controlar o judiciário. Mas, dito isso, o ONIT é uma solução que, de alguma forma, tenta avançar nisso, mas ela não é estruturante, porque o observatório faz propostas. Então, por exemplo, o código o conflito de interesse que saiu agora e foi para o CNJ nasceu de dentro do ONIT. Mas o que vai sair no final a gente não sabe, porque depende do próprio CNJ regular. Então, a gente não tem poder deliberativo dentro do ONIT. Dito isso, quais são as propostas que estão à mesa? Além de propostas relacionadas a ajudar o próprio Código de Ética, conflito de interesses, tem toda uma ação do ONIT voltada à questão da transparência. Então, já foram lançados alguns portais agora, né, os portais de remuneração, por exemplo, vamos ter o portal dos passivos, vão ter vários portais saindo, e a gente também está com uma proposta de fazer uma espécie de um atlas do judiciário brasileiro, à luz do atlas do Estado brasileiro que o IPEA coordena, inclusive numa parceria com o IPEA, para conseguir dar mais transparência para dados, né? Então, tem essa linha de atuação também. Depois, tem outras propostas que o próprio ministro Fachin tem uma participação muito ativa no ONIT, que é muito bacana, porque legitima, obviamente, as nossas discussões. Mas o próprio ministro, ele faz pedidos. Então, por exemplo, a gente está discutindo o próprio papel do CNJ dentro do ONIT. Enfim, tem algumas propostas em andamento que vão ser pauta das nossas discussões. Mas eu acho que de coisas mais concretas, além dessas regulamentações que depois tem que ir para o CNJ, e aí a gente não tem muito poder sobre o resultado, toda a discussão de transparência, aí sim, eu acho que a gente consegue ser mais efetivo no sentido de mostrar dados, construir dados que sejam mais, mais compreensíveis e assim por diante. Bem. Secretário, o senhor falou também sobre uma reforma que inclua... A gente fala muito da questão da reforma do judiciário voltado aí para as questões de falta de transparência na magistratura, mas sobre incluir todo o sistema de justiça, né? E isso, claro, inclui a advocacia. Então, eu queria que o senhor abordasse um pouco mais a esse respeito, como que, em que medida essas reformas podem impactar essa parte do sistema de justiça e de que maneira isso poderia ser feito na sua avaliação. A Beca ficou comigo, né? Tá bom. Bom, não me furto a esse papel de maneira alguma, crítica e autocriticamente. Eu acho importante o debate que a gente está fazendo a partir de condutas individuais. E acho que tem mais outras aqui a serem debatidas, para além do que
já a Adriana, a Gabriela e Marcelo mencionaram, né, a própria magistratura e do Ministério Público, aqui considerando, por exemplo, hoje o modelo disciplinar alcança para os juízes somente a aposentadoria compulsória. Isso, não há nada mais anacrônico do que isso, o resultado de um processo disciplinar de falta grave ser uma aposentadoria remunerada, em que você não trabalha e é remunerado. Então, isso já é um anacronismo injustificável, mas vai mais além. A Gabriela mencionou os penduricalhos, isso são condutas também individuais que precisam ser revistas. O respeito à colegialidade, ou seja, decisões monocráticas, por óbvio, são necessárias, imprescindíveis e fazem parte do modelo. Agora, o respeito de quando você está num colegiado, submeter aos seus pares, é uma garantia de legitimidade, portanto, integridade daquela decisão. Agora, não é só sobre o Judiciário e o Ministério Público que devemos falar. Né? No sistema de justiça, definitivamente não. A advocacia faz parte desse sistema. E, com isso, sobre ela, temos muito a falar. Recentemente, o ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, mencionou em um julgamento, ao vivo, no vídeo, ao vivo e a cores para todo mundo, que estava cansado de receber, numa determinada causa específica, uma quase dezena de advogados sem procuração nos autos do processo. Olha, como que a advocacia pode, um advogado pode se permitir, achar que tem o direito de atuar num processo sem contrato ou sem procuração? Mas vamos além. Hoje, fala-se muito em litigância predatória e litigância abusiva. O uso de poder econômico para massificar processos, para encurralar o adversário de modo temporal ou econômico, ou de qualquer outra maneira, para não alcançar a justiça, mas sim a desistência, a rendição do adversário. Isso afeta diretamente o ambiente de negócio e a atuação e conduta do advogado. Mas vamos além. Nós estamos falando de código de ética, e por que não falar sobre conflito de interesse em razão de relação profissional, relação econômica e relação familiar, mas também do ponto de vista do advogado? Por que não o advogado ser responsável por esta manifestação de impedimento, suspeição ou impossibilidade de atuar no processo? Não tem problema de fazer a crítica ao Judiciário e ao Ministério Público. O que eu tenho uma questão é por que não façamos também a advocacia. O artigo 133 da Constituição Federal prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não é título honorífico, é atribuição de responsabilidade. Permitir atuação sem mandato, litigância abusiva, predatória e conflito de interesse definitivamente não contribuem para a depuração do sistema de justiça, mas sim para o seu colapso. Nós somos parte do problema e devemos ser parte da solução. Deputada, e nessa mesma linha que eu perguntei para o secretário, a senhora, enfim, propôs essa PEC, né, para obrigar o Supremo a ter o seu código de ética, mas me parece que o próprio Congresso também talvez precise moralizar, né, os seus padrões éticos. A gente vê, enfim, todas essas investigações envolvendo emendas parlamentares, por exemplo, desvios, mau uso. Os deputados tentam colocar para os gestores públicos, mas, enfim, tem uma infinidade de investigações a esse respeito. Então, queria saber, dentro do Congresso Nacional, como isso está sendo feito, já que a gente está abordando várias partes do sistema de justiça e dos poderes, o que a senhora acha que deve ser feito dentro do Legislativo para isso ser aprimorado também? Não, acho ótima essa pergunta, porque eu acho que a gente está falando de uma moralização e de um repensar geral, tá bom? E a gente tem que falar dos três poderes obrigatoriamente. Eu, como legislativo, desde 2020, essa questão das emendas parlamentares, ela, assim, todos os escândalos das emendas parlamentares, do orçamento secreto, que sim é secreto, o pessoal adora falar, não é secreto, isso agora tem o sistema tal, votou a proposta, a lei complementar tal, que resolveu, não resolveu nada. Eu, Adriana, estou na Comissão de Saúde, que tem 5 bilhões ali, você vai perguntar por que aquele dinheiro foi para lá, não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Então, ali, todas as votações
das emendas de comissão que viraram, né? Era o orçamento secreto, que era emenda de relator, que virou emenda de comissão, e eu estou na comissão que mais tem dinheiro. Tem lá meu voto registrado contra em todas, porque eu não sei. Então melhorou? Melhorou, porque agora a gente sabe para onde foi e, em alguns casos, quem indicou. Mas ainda continua lá a liderança do Republicanos, liderança do Progressista, X milhões. Você vai falar, por que foi para lá? Não tenho a menor ideia. Então, precisa muito melhorar. E eu acho que também essa questão de causa-consequência também precisa ser muito revista. Porque as pessoas fazem as coisas, não tem consequência nenhuma. Impunidade, eu acho que a gente precisa falar de impunidade também. Há uma impunidade enorme no país que faz com que, hoje, parlamentares que desviaram, ou a gente viu agora os últimos escândalos, que você vê ex-presidente da Câmara, deputado cassado e outros indicando emendas parlamentares sem ser parlamentar. Isso é um escândalo. Mas o que acontece? Nada. E o outro ponto que eu quero trazer, que também é importante no caso do Poder Legislativo, é o excesso de poder concentrado nos presidentes das casas. Isto, assim, foge do limite. Por quê? No caso Master, por exemplo, senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional, não quis instalar. E todos sabem as razões. No caso do INSS, ele decretou sigilo da visita do careca do INSS nos gabinetes. Isso é uma vergonha. Então, assim, a gente precisa falar também de limitação de poder e conflito de interesse dos envolvidos, né? Então, no caso legislativo, é isso. E somado a isso, já finalizando minha fala, tem a questão também de um Congresso que, para mim, deixa de cumprir a sua função. Então, eu concordo quando falam que, olha, muitas vezes está legislando porque o Congresso não legislou. Eu tenho 2 pontos para falar. Primeiro, às vezes, o Congresso não quer legislar, acha que não precisa legislar. Então, o Supremo, na minha visão, não tem que legislar o que o Congresso que tem que fazer isso legisla. E o ponto 2, que também eu quero trazer, é a gente vê órgãos que são braço auxiliar fiscalizatório do Legislativo, como o Tribunal de Contas da União, que ele mesmo, presidente do Tribunal de Contas da União, ele colocou penduricários e outros absurdos numa decisão que não está embasada em lei, que não está embasada em nada, ele que fiscaliza as contas, ele mesmo extrapolou a questão. Então está tudo virado e a gente não vê ali os freios, os contrapesos, toda a questão do equilíbrio, isso está faltando. E aí, seguindo dentro dessa... voltando, na verdade, para essa questão da ética no judiciário, especialmente, enfim, falando mais do Supremo, porque, né, é o que a gente acaba discutindo mais, mas com certeza tem efeitos aí para toda a magistratura. A gente, e o desembargador falou, né, sobre essa questão de tentar regulamentar de alguma forma as manifestações de juízes nas redes sociais, né? A gente vê ministro do Supremo se manifestando também pelas redes sociais e tal, e eu queria colocar em discussão, isso acho que pode ser para todos, em que medida essa exposição do tribunal acaba, de alguma maneira, prejudicando essa aparência de imparcialidade que os juízes precisam ter. Desembargador. Olha, eu fui contra essa draconiana portaria por resolução, provimento na época, porque tem umas coisas assim completamente sem sentido. Olha, só os diretores de entidade podem defender o Estado Democrático de Direito. Não, o juiz faz parte da cidadania, ele tem que exercer a cidadania. Então, quando vem lá alguém dizer as urnas eletrônicas são fraudadas, vem um monte de juiz eleitoral, promotor eleitoral, para dizer não são, olha aqui, existe, etc. E tal. Então, eu acho que assim, é uma preocupação sem sentido isso. Essa preocupação prévia, né? Provocação muito sem sentido. Quem se exagera, na rede social ou fora dela, deve ter a sua sanção. Mas eu acho que foi feito de uma forma como se o que nós estamos falando nas redes sociais... E eu tenho um sentimento de culpa nisso, porque eu sempre fui em rede social e fui ouvido por muitos tribunais e falava, gente, entre nas redes sociais, façam, isso é importante para o juiz conhecer a humanidade, as pessoas conhecerem o juiz. Hoje eu me sinto muito culpado, porque várias daquelas pessoas devem ter sido punidas em razão disso. Mas eu acho que a questão é, lógico, evidentemente que a gente tem que ter a limitação, mas já tem. Mas eu acho que o que mais prejudica são as decisões e as manifestações prévias da decisão. É isso que a gente não pode fazer. A gente não pode antecipar o que a gente vai decidir. E quem faz isso com muita frequência são os ministros do Supremo, com bastante frequência. Professora, pode seguir.
Eu, na verdade, concordo com o Marcelo. Eu acho que a questão não é deixar o sistema mais hermético, porque ele já é muito, mas é pensar sobre o que se pode manifestar e quando, né? E eu acho que a gente está sem esse limite. Então, a questão não é proibir qualquer tipo de manifestação ou exposição, porque é isso que permite para a gente, por exemplo, porque a gente tem, em geral, exemplos ruins, mas se a gente olha as manifestações públicas que a ministra Carmen Lúcia faz, são manifestações que engrandecem a própria imagem do Supremo, né? No sentido de falar, nossa, existe uma ministra lá defendendo esse tipo de ideia. Então, eu não acho que a questão seja limitar qualquer tipo de manifestação, mas pensar sobre o que pode ou não pode. O problema é que, atualmente, a gente está num cenário em que falta tanta regra sobre tudo que vira um pouco pêndulo, ou proíbe tudo ou deixa tudo, né? E os dois lados estão equivocados. Então, acho que a questão é ter um debate público para discutir sobre o que se pode manifestar ou não. E tem coisas que são muito óbvias, como o desembargador falou há pouco, né? Acho que tem uma coisa importante, aí voltando para a discussão um pouco dos sistemas de pesos e contrapesos, que é nenhum poder vai se autoconter ou vai se autorregular. Isso não existe, né? E é por isso que a gente faz um sistema de pesos e contrapesos. É muito mais fácil, hoje em dia, por mais difícil que seja, controlar o poder executivo e o legislativo do que controlar o poder judiciário, ou mesmo os órgãos de controle. Porque não existem hoje, o próprio Supremo várias vezes está tentando controlar o legislativo, por exemplo, ou a judicialização no executivo. Então, mas falta isso na perna do judiciário, né? Então, não dá para esperar uma autorregulação e uma autocontenção, mas também acho que a gente precisa ter um debate público maduro e honesto o suficiente para decidir sobre o que se fala ou não se fala, e não no sentido de fechar completamente, porque acho que a gente piora ainda a confiança e a imagem do sistema de justiça. Secretário, e trazendo outra questão também para o debate, enfim, essa proposta do ministro Fachin sobre conflito de interesse, claro que nesse caso é voltada ali para a magistratura, mas para discutir de uma forma geral, ela prevê regras, por exemplo, para recebimento de presentes, realização de viagens, patrocínio de eventos, propõe até um mapeamento ali dos vínculos familiares que possam eventualmente ensejar, né, uma parcialidade, né, ou enfim, falta de isenção. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desses temas, como que o senhor vê essa tentativa, né, de também estabelecer regras para essas questões específicas que muitas vezes acabam gerando esse tipo de desconfiança por parte da população no Poder Judiciário. Luísa, essa me parece a base de debate de todo esse encontro aqui. A conduta individual a partir de pontos de partidas até quase que óbvios, né? A gente já discute isso em outros poderes, em outros ambientes há décadas, né? Nós já tivemos reformas relevantes no ambiente público que incorporou essas condutas de maneira muito explícita, muito regrada, né? Nós temos a Lei de Acesso à Informação já desde 2011, ela se aplica a todos os poderes, a todos os entes federativos. Nós temos uma lei de conflito de interesse, que regulou o conflito de interesse no Poder Executivo. Nós temos um código de ética da advocacia. O que nós estamos aqui agora a lidar é um aprimoramento desse processo e a exposição do debate. E a exposição do debate também é pedagógica e necessária. Então, sem sombra de dúvida, o debate sobre a codificação, seja no CNJ ou em todos os órgãos públicos, e aqui, volto a dizer, inclusive na advocacia, me parece ser conduta primária, óbvia, necessária. O conflito de interesse deve ser pelo agente público, qualquer que seja o agente público, a premissa mais necessária para a legitimidade da tua atuação. Isso envolve, sim, conflito de interesse na relação pessoal, por razão profissional, econômica, ou familiar, envolve sim remunerações que são diretamente recebidas pelos agentes públicos, inclusive magistrados e, sobretudo, magistrados, integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e atuação da advocacia, volto a dizer, nessas relações. Posso pegar um gancho? Já que nós estamos diante de posições ideológicas conhecidamente distintas, eu quero pegar um gancho na fala da Adriana, que me parece que abordou um tema fundamental hoje no país.
né? A gente fala sobre reforma das instituições, aqui do judiciário. Nós precisamos, obviamente, trazer a reforma do executivo. Também tem reformas necessárias. E eu não estou falando reforma ao país, né? Já tivemos a tributária, a econômica, a social, a administrativa com abertura. Estou falando de funcionamento. Claro que o executivo tem que pensar no efetivo governo digital e caminhar para isso. Tem que repensar sua atuação no poder judiciário, porque de cada 10 processos, 5 tem como parte o poder público e, normalmente, o executivo. Então, a captura do judiciário e esse atolamento e congestionamento é, em grande medida, a responsabilidade do poder público, de todas as entes da federação. E também precisamos, sim, falar sobre o que a Adriana falou, que parece ser algo muito mais grave, talvez hoje, o mais grave acontecimento no país, que são as emendas impositivas e secretas do Poder Legislativo, que não é só na Câmara nem no Senado, não. Já 20 estados reproduziram isso e uma centena, sei lá quantos, talvez milhares de municípios. Do orçamento discricionário do Executivo, que é de 200 bilhões de reais, um quarto, 25%, mais de 50 bilhões de reais, já estão capturados por emendas impositivas e secretas. Nós inauguramos um modelo em que não há responsabilização jurídica, porque ninguém sabe quem mandou nem para onde foi direito, responsabilidade institucional, porque você pulveriza a política pública, e não há responsabilidade política, porque se der errado o país, a responsabilidade não é do parlamentar, que definiu um quarto do orçamento discricionário do país. Nós não podemos deixar de falar sobre reformas que afetam o judiciário e a chamada judicialização da política também. Deputado, e para encerrar essa segunda parte do nosso seminário, queria que a senhora também falasse sobre o andamento dessa PEC, como que tem sido recebida ali, enfim, entre os seus colegas parlamentares, e se a senhora quiser falar também um pouco sobre essa questão das emendas impositivas e secretas, que eu acho que é algo que o Supremo também tem um encontro marcado aí, tem uma ação que discute isso e possivelmente, enfim, talvez seja julgado aí até o fim do ano, no início do ano que vem. Como que os seus colegas e a senhora parlamentar têm visto essas discussões? Então, eu acho que a gente tem que olhar, como dizia a minha psicóloga, enxergar o real com realidade. A gente precisa colocar luz nisso, com toda certeza. Mas quero dizer também aqui até para o Beto, né, que conhece bem o sistema, a gente vê que o legislativo passa por cima do executivo e o executivo fica refém do legislativo na medida que muita política pública não consegue fazer por conta de 60 bi de emenda, né? As impositivas individuais, elas têm transparência, sai do parlamentar. Eu acho que não deveriam existir, claramente. Uma coisa é você falar cada parlamentar que nem antigamente. Vai lá, consegue... Né? A gente está falando que cada parlamentar por ano, eu, deputada federal, eu tenho quase 40 milhões para destinar. Então, se está vinculado, deveria, na minha visão, estar vinculado a uma política pública, ter uma coisa que fosse depois medido, avaliado, tal. Isso não é feito, tá? Então, isso realmente é um gargalo. Mas, falando da parte secreta das emendas, que no caso não há ainda uma impositividade, há uma impositividade muito mais forçada, né, no gargalo de espremer o executivo que acaba liberando em votações, é o famoso toma lá da cá, balcão de negócio que todos conhecem, mas existe realmente uma questão que o orçamento secreto só existe, não é por causa só do legislativo, é por causa do executivo. Então, são os dois pesos da mesma balança, tá? Então, eu quero falar isso porque, sim, não existe transparência nas emendas no legislativo, ok, mas elas, de qualquer maneira, elas são executadas e destinadas pelo executivo. Então, isso eu acho importante falar, porque isso mostra que o sistema vem assim, não é nesse governo, nem no passado, é uma coisa que vem vindo quando a gente fala do tal presidencialismo de coalizão. E a outra coisa que eu também quero pontuar aqui, principalmente em relação ao Supremo e essa questão dos limites, dos freios, é que, na minha visão, o Senado não faz o que deveria fazer por 1000 razões. E aí a gente entra de novo, eu quero voltar numa coisa importante, que é o que gera tudo isso, da questão do foro privilegiado, que hoje eu vejo o Legislativo refém de um Supremo Tribunal,
refém no seguinte sentido, refém para o mal, tá? Não é refém para o bem. Mas o Supremo Tribunal tem muitos parlamentares que têm corda no pescoço, todo mundo sabe disso, e não faz impeachment de ministro que deveria fazer. O assunto aqui não é impeachment de ministro, mas se for necessário questionar, investigar ministro, afastar ministro, é o Senado Federal que tem que fazer isso, e isso não tem sido feito. Né? Eu acho que tudo isso gera discussão. E sobre a PEC, faz um ano que essa PEC está sendo coletada, essa não é de agora, já faz um tempo. E o assunto, a política está tão judicializada e o judiciário está tão politizado que a aderência a essa PEC não tem sido boa. Não tem sido boa, eu quero deixar claro. Você vai falar, tem assinatura suficiente dessa PEC? E essa PEC não é o legislativo, quero deixar isso claro, não é o legislativo que vai redigir o Código de Ética. É o próprio tribunal que vai fazer. A gente não pode invadir a competência deles, eles que têm que redigir, dar os parâmetros. Ali elenca alguns tópicos. Tem uma questão dessa PEC, que numa próxima talvez eu melhore, que é a questão do enforcement, que precisa ter, né, que isso realmente falha. Mas a questão é que os próprios parlamentares... ninguém quer mexer com o judiciário, então isso é muito errado, é a casa do povo legítima que deveria fazer isso, no que não está funcionando. Então, ela está avançando, mas ela não tem... A gente, para protocolar uma PEC, precisa de 171 assinaturas, ainda não chegamos nesse número. Bem, passando então para as considerações finais, queria agradecer a todos pelos debates, mas uns 3 minutinhos para umas considerações finais a respeito desse tema tão importante aí para o país. Embargador. Eles são mais tribunos, eles conseguem falar no tempo certinho, muito eficaz, eu sou menos. Mas também porque, em geral, nunca ninguém fica contando o meu tempo, eu conto o tempo dos outros. Né? Luísa, eu faço parte de uma associação, a qual eu presidi também, que é Juiz para a Democracia, que foi a única associação de juízes que era favorável ao controle externo da magistratura. Eram contrários os tribunais superiores, eram contrários às associações de juízes. Na época, nós fizemos uma proposta do fim das férias forenses, que foi aprovada sem o superior, mas fim, porque entendemos que é coisa emergencial, não pode ter, o judiciário não pode parar, e o final, a proibição das sessões secretas, que também foi aprovada, e que foi bem importante isso. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, como ele foi formatado e como ele vive, ele é comandado por todos aqueles que o combateram. Né, sejam os tribunais superiores, sejam as associações de juízes. Então, acho que é isso que dá, digamos assim, uma sensação de que a participação da sociedade na controle da justiça não existe. Ele continuou não existindo com o CNJ. Na época, nós escrevíamos lá a ideia de uma reforma mais radical da justiça. Mas, de tudo aquilo que eu vi aqui, eu queria pegar o que a Gabriela falou sobre o perfil do juiz. Eu acho que isso seria a coisa mais radical hoje a gente fazer, é mudar o perfil do juiz. A gente tem que mudar. O concurso da magistratura é um concurso feito para escolher quem tem o perfil de ser juiz. Mas a gente não quer esse perfil de juiz, a gente quer outro perfil, outros perfis de juiz. Então o CNJ estabeleceu a cota racial, mas ela é praticamente inutilizada nos tribunais. Alguém precisa fazer uma época, ver exatamente como fazer isso. A promoção das mulheres ao nível superior, né, os desembargadores, porque acontece o seguinte, mulheres têm muitas no judiciário, mas elas estão embaixo, elas não estão em cima, elas demoraram para entrar, então não chegaram na antiguidade e estão muito para baixo dentro dos poderes. No meu tribunal, principalmente isso. E houve uma enorme reação dos juízes contra isso, com essa política de ação afirmativa em relação à promoção a desembargador. Então, eu acho que essa é a questão mais importante. No sistema penal, que é onde eu mais trabalhei, a gente tem um sistema penal que é profundamente racista, que ele se baseia na abordagem do patrulhamento de rua, é isso que direciona, lota o nosso sistema penal. E os juízes abonam isso, né? Então, de fato, eu acho que a gente tem que ter, o volume de negros dentro do tribunal é muito pequeno. A gente discute casos de estupro, não participei de nenhuma câmara criminal, nenhum julgamento criminal com uma mulher, num desembargador. Então, eu acho que de todas as mudanças, essa é a mais importante. Porque quando a gente começa a introduzir um outro perfil, a gente começa a introduzir outras preocupações e talvez a resistência seja menor. Mas o que a Gabi falou também é verdade, que ninguém se autorregulamenta. Por isso tem que vir alguma coisa de fora. O momento não é o mais preciso, mas queria parabenizar, Luísa, esse encontro de novo aí, também o Leonardo, a Patrícia, o pessoal da ASP, porque acho que é importante. A gente vai ter que fazer, vai ter que reescrever uma outra reforma do judiciário. Mas eu só penso o seguinte, vamos ver o que a gente fez. Se o que a gente fez deu certo ou o que a gente fez não deu certo. Professora Gabriela.
Bom, eu ia fazer minha fala para um lugar, mas já que o desembargador trouxe esse ponto, eu vou só reforçar um elemento. Eu acho que nós estamos num momento muito bom para fazer esse debate sobre concurso público no Brasil. Acabamos de viver a experiência do CPNU, dos 2 CPNUs, né, do Concurso Unificado Nacional, que foi sensacional em termos de mudança do perfil de entrada, e isso tem a ver com uma inteligência de pensar processo seletivo. Não só de ter regra de cota, mas também de pensar que tipo de prova, onde se aplica a prova, quanto custa a prova, como você forma pessoas para prestar a prova. Então, acho que é um momento muito bom para fazer esse tipo de debate, que no Poder Executivo já pegou, tanto é que agora estados vão aderir ao modelo, e que eu acho que a gente tem que levar essa discussão também para pensar o judiciário sem a menor dúvida. Mas aí, para fazer a minha fala, que eu ia fazer originalmente, eu acho que é muito importante, como eu falei há pouco, eu acho que eu sou otimista e pessimista, né, ao mesmo tempo. Está tudo muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nunca tivemos uma janela de oportunidade tão clara para se fazer transformações. Porque a coisa está tão no limite de tudo que é agora que a gente consegue, talvez, pautar mudanças, que eu espero que não sejam apenas mudanças incrementais no sentido de amainar os conflitos e eles continuam acontecendo. Então, mas, ao mesmo tempo, acho que como o desembargador disse, reforçou, né, nenhuma organização, nenhum poder vai se autorregulamentar no sentido de ser mais transparente, de ter mais integridade. Isso tem que vir de fora, isso tem que vir do legislativo, isso tem que vir do executivo, mas, acima de tudo, isso tem que vir da sociedade, né? Acho que é o momento da gente forçar essa janela de oportunidade, especialmente dos agentes que acreditam no Estado democrático de direito. Porque o outro lado também pode forçar aqui mudanças, e as mudanças serem muito autoritárias e uma ruptura que não é o sentido que a gente quer. Então, acho que tem que aproveitar essa janela de oportunidade para forçar uma mudança que consiga melhorar o nosso sistema de justiça para servir para o Estado democrático de direito. Acho que esse é o momento, e por isso que eu queria parabenizar mais uma vez a Folha por estar fazendo esse movimento e reforçando esse debate público. Acho que a imprensa, de maneira geral, tem feito um trabalho importantíssimo nesse sentido, e acho que a gente tem que reforçar cada vez mais, não a sociedade do espetáculo, né, como o ministro falou, mas sim uma imprensa que consiga mostrar o problema e a gente conseguir pautar uma solução democrática. Secretário, por favor. Obrigado, Luísa. Bom, eu acho que foi Ariano Suassuna que disse que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e eu acho que prefiro, como todos nós aqui, ficarmos como realistas e esperançosos. É difícil, indiscutivelmente. O debate sobre reformas sempre será difícil. Eu tenho um cacuete, porque eu fiquei mais de uma década na gestão pública, e me parece que minha forma de raciocínio sempre parte do sistema, do todo, para ir à reconstrução e organizando as ideias até a ponta. E acho que esse debate aqui demonstrou o quanto isso é necessário, né? Com as ponderações do Marcelo, da Gabriela, da Adriana. E acho que tento aqui falar e lembrar, nós precisamos sim de reforma nos 3 poderes. O equilíbrio entre eles não é estático, é um equilíbrio dinâmico. E a comunicação e controles recíprocos é imprescindível para a estabilidade do país, que tem uma democracia frágil, como vimos há pouco tempo, e uma democracia nova, recente. Então, os poderes, sim, precisam pensar a sua reforma de funcionamento. Por isso mencionei no Executivo o repensar e aceleração do governo digital, o repensar do modelo de regulação, e aí, inclusive, com avaliações de impacto prévio e posterior, e a forma de nomeação, hoje, a forma de nomeação dupla que reguladores têm, e o seu papel no próprio judiciário, a redução da sua participação em todos os entes da federação. Acho que o Legislativo tem, sim, que repensar, como a Adriana mencionou, a altíssima concentração de poder na presidência. É um órgão, por natureza, colegiado. A decisão deve ser colegiada, portanto, a concentração não é a natureza daqueles 2 órgãos. Na verdade, do poder legislativo, seja em qualquer esfera. Mais do que isso, também rever os seus modelos de apresentação de propostas ao país com responsabilidade fiscal. A gente já passou essa página da história. Cabe ao Legislativo também olhar a responsabilidade fiscal na hora de propositura e aprovação de projetos, e essa questão da emenda impositiva e
secreta em qualquer grau. Para mim, isso é absolutamente incompatível com a Constituição Federal e deve, sim, ser alterada, se não eliminada do sistema, porque criamos, diferentemente do mundo que é entre presidencialismo e parlamentarismo, nós criamos outra figura, que é um parlamentarismo sem qualquer responsabilidade por suas decisões. E no judiciário, um olhar necessário sobre os números que nós mandamos e sobre as condutas que tivemos. A reforma constitucional vai impor uma reformulação do CNJ e CNMP, como Marcelo, Gabriela e eu falamos aqui, em termos de participação social e em termos de diversidade e representatividade, indiscutivelmente, reformas processuais vão ser necessárias para reduzir o volume de processo sem ossificar o judiciário e sem impedir o exercício da advocacia e, por fim, uma modernização digital. É com isso que a gente segue realista e esperançoso. Parabéns pela Folha de São Paulo, aqui em seu nome. Agradeço o convite novamente e parabenizo a iniciativa da OAB de São Paulo, da ASP e da Folha de São Paulo de promover esse debate. Muito obrigado a todas as pessoas aqui presentes. Deputada, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou pegar uma frase do ministro Fachin, que tem esse mérito, né, de puxar ali, juntamente com outras pessoas, esse debate do Código de Ética, que deve ser difícil, a gente sabe que a corte está dividida, mas quando ele fala que a confiança pública não nasce do silêncio, eu quero falar um pouco sobre esse silêncio, porque é isso que me tira o sono à noite, que realmente, quando você vê absurdos acontecendo em qualquer poder, tá? Então, quando você vê, no caso do legislativo, vou falar primeiro da minha casa, quando você vê um monte de coisa acontecendo e muitos quietos, é preocupante. Quando eu vejo essa questão também do próprio, né, tribunal, com tantas coisas graves acontecendo, que o país precisa de respostas. Transparência, prestação de conta, precisa de respostas. Isso considerando preservar a instituição, né? Não é espetáculo, é simplesmente preservação, mas precisa responder e precisa esclarecer vários pontos gravíssimos que aconteceram com ministros da corte, com 3 ou 4 ministros da corte, isso precisa ser esclarecido. Assim como a questão das emendas parlamentares também precisa ser esclarecido, onde já se viu o presidente das casas falar que não dão declaração ou que não vão esclarecer, sabe? Ou então da afirmações genéricas, presidente de partido indicando emenda. Então a gente percebe que o debate da reforma é muito importante do sistema político como um todo, porque o financiamento da política, hoje, presidentes de partido com os seus interesses, eu chamo terra de umbigolândia, certo? O meu umbigo, teu umbigo, dane-se a população, mas eles destinam, resolvem as pautas que vão para lá. A decisão deveria ser colegiada, mas a decisão que está lá colegiada, eu vou um passo além. É interesse público? Está pensando em bem comum? Eu questiono lá interesse de um que lava a mão com o interesse de outro. Então vamos pegar tudo que foi feito e olha realmente o que impactou no cidadão, independentemente de visão de mundo diferente. A questão é, está direcionado para o cidadão? Então é um debate. A questão do executivo é a mesma coisa. E a questão do equilíbrio dos poderes, quando eu vejo o ministro do Supremo anular algo que foi votado no Congresso Nacional, monocraticamente, eu pergunto, ele está a serviço de quem? Também da política, não é da justiça. Então, eu acho que a gente tem que tentar separar algumas coisas para enxergar como é danoso essa questão da politização do judiciário, que tem que representar, assim, regra clara para todo mundo, a lei vale para todo mundo. Então, o país precisa ser debatido. Muitas reformas são necessárias nos 3 poderes. A questão é a disposição para fazer isso. Por isso, eu agradeço muito esse debate tão franco, tão aberto, e a todos os envolvidos, porque a gente tem um longo caminho pela frente e a gente não pode ficar em silêncio, né? Voltando para a frase, a confiança não nasce do silêncio. Então, a gente precisa debater muito mais, a gente precisa falar muito mais sobre isso, dessa maneira boa. Muito obrigada, Luísa, que conduziu esse debate, a todos os meus colegas de painel. Muito bem, gente. Muito obrigada aos nossos convidados por suas contribuições. Foi um prazer ouvi-los. E a todos que nos acompanharam também. A gente vai voltar em 15 minutos para a segunda parte do seminário. Muito obrigada a todos.